Olá, tudo bem? Sou André Moleiro. Esse é mais um episódio do Eficiência Operacional Ágil. Quero trazer vocês para um problema que eu vejo que acontece sempre, acho que é a especialidade minha como Agile Coach. Área de produto. Como definir produto, como evoluir isso. E aí eu trouxe algumas coisas aqui. Até um artigo que eu escrevi, vão completar 5 anos desse artigo. E aí ele não envelheceu mal, que parece que as coisas continuam se repetindo, que eu fico falando, tem ondas. Para vocês saberem, para quem está começando agora, eu faço líderes ágeis criarem eficiência operacional nas suas empresas. E isso vai com pessoas motivadas, pessoas engajadas e produto, área de produto, PO, Product Manager, tem tudo a ver com isso. Ainda mais nesse momento que a gente está cada vez mais unindo papéis. Hoje eu vou falar para vocês desafio que esses POs estão passando, como que entender esse momento atual, POs, SMs, papel conjunto, como que tem essa parte de negociação, vou trazer uma técnica bem legal de negociação e falar um pouquinho de empoderamento. Como que a gente pode simplesmente sair de um tirador de pedido e evoluir nisso para a gente ser mais empoderados, a gente ter uma área de negócio empoderada, um PO empoderado, um PM empoderado, pessoas que estão falando de produto. Agora eu quero trazer vocês para a gente entender o que é esse papel. Quando a gente fala só de PO, a gente está falando do Scrum. Então, o PO é originário do Scrum. Então, a gente começa a falar o Product Owner, ali propriamente dito, está em menos de uma página do Scrum Guide. Eu não lembro de um Scrum Guide que a gente tinha uma página falando sobre produto. A gente fala sobre definição de preparado, o DOR, a gente fala sobre que a gente precisa do incremento, a gente fala de backlog, a gente fala do sprint backlog, e o PO está rondando tudo isso, ele está ali responsável pelo Product Backlog, ele é parte também da construção do Sprint Backlog, ele faz parte na construção do objetivo do Sprint, não é ele que dá, mas ele faz parte. Então, ele ajuda, ele tem um papel muito importante, e dentro do Scrum ele é muito... eu diria que ele é deixado de lado sobre as definições do Scrum. O Scrum fala muito bem de rituais, fala dos papéis que existem, mas o papel propriamente de produto, ele está ali. Então a gente pode falar aqui, PO, PM, eles têm funções até parecidas, acabam em muitas empresas existindo os dois, às vezes tem uma zona cinzenta onde está o PO e falam sobre PO é o que está junto no time, PM é o que está vendo mais estratégia. E aí, como que se casa isso? Mas o que eu quero falar hoje é muito dessa área que está fazendo o negócio, o produto de maneira geral. E aí, a gente tem situações que nós temos POs dentro de consultorias, a gente tem POs que estão dentro do time, POs que podem estar fora do time, às vezes tem a nomenclatura PM. Tem POs que estão fazendo esse papel muito do que era do Scrum Master, de tocar cerimônias, POs que estão ali fazendo até um gerenciamento de projeto. Então, tudo isso está acontecendo hoje em dia. E isso como que estamos lidando e como que a gente faz toda essa gestão de papéis e responsabilidades para produto para gerir eficiência operacional. E aí eu quero trazer algumas coisas para vocês que tem esses desafios comuns que teve, mas o artigo que eu escrevi já vão fazer 5 anos. Quando eu ainda era administrador do Scrum São Paulo, a gente passou várias discussões sobre o produto. As minhas principais experiências trabalhando como Agile Coach eram junto de POs, então como evoluir produto, como evoluir backlog, como evoluir roadmap. Isso passou, então como instruir, criar. Tiveram POs ótimos que passaram, tiveram POs que trouxeram muito resultado. Então, através do trabalho deles, o time conseguiu se engajar, evoluir. Então, a área de produto tem muito a ver com propósito de times, como construir times. E aí, eu quero trazer para vocês um pouquinho disso. O nome desse artigo, depois vocês procurem, eu vou colocar nos links aqui dessas redes aqui, que é Product Owner, o inquilino do produto. Por que ele é um inquilino? Porque muitas vezes o dono de produto está em outro lugar. Quem realmente toma a decisão final, quem realmente faz. Como inquilino, muitas vezes ele é importante ali para manter a casa funcionando. Que não tem um grande vazamento, que não tem um grande problema estrutural. Então, eu até passei muito tempo atrás num problema com uma privada numa casa minha. Eu era inquilino.
Sendo inquilino, eu não tinha decisão de falar, pô, vamos trocar toda a pia, vamos fazer isso. Eu precisava de alguém dando o aval. E aí eu vejo que o PO tem muito disso que acaba acontecendo. Ele precisa do aval para chegar e mudar uma prioridade. Precisa do aval para mudar um conteúdo dentro de uma história. E aí, como que ele trata isso? E aí, esse inquilino muitas vezes vai ter que pedir autorização. Do mesmo jeito que o proprietário pode ter que pedir autorização também, que aí fazendo, continuando essa analogia, você não vai poder fazer qualquer reforma na sua casa, você precisa de autorização na prefeitura, ou se você mora num condomínio, você tem que seguir regras ali explícitas, que é, a gente já começa a falar de um ágil em escala, um produto que depende de outros, é uma parte do produto. Já participei disso também, um time que dava uma parte inicial de onboarding ali, depois seguia em frente para outras áreas. E aí, como que essa pessoa de produto, ela pede autorização, como que ela evolui sozinha, como ela não evolui. Então, a mesma coisa, o inquilino tem algumas permissões que ele pode fazer no seu dia a dia, ele pode pintar a parede, desde que ele entregue depois da mesma cor, ou ele combina. Então, como que esse product owner, essa pessoa que está com o time, vai evoluindo? Como esse PM, que às vezes não está tão com o time, vai fazendo? Teve um conteúdo que eu vi faz algum tempo, que a gente tem várias instâncias dentro dessa área de produto. A gente pode ter uma pessoa de produto que está perto do time, mas tem pouco conhecimento de negócio. Uma pessoa que está longe do time, mas tem muito conhecimento de negócio, como também tem conhecimento e capacidade de mudar o budget, que tem capacidade de fazer uma curacidade do conteúdo. E às vezes você começa a embaralhar tudo isso sobre conhecimento de negócio, capacidade de transformação do negócio, como você tem capacidade junto com o time de facilitação, motivação, como que você tem essa capacidade de mudar o budget. Então, são várias instâncias e situações que esse PO precisa manejar, precisa poder trabalhar no seu dia a dia. Depois que a gente entendeu quem é esse PO, o que faz esse PO? O que faz essa área de negócio? Eu queria aprofundar em alguns conhecimentos. Primeiro, essa parte de negociação. Eu fui reconhecido recentemente dentro do LinkedIn como um dos top voices em negociação. E aí algumas coisas que eu acabei falando lá que houve notoriedade para isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma preparação de planejamento. O que é essa preparação de planejamento? Então a gente precisa discutir o que planejar, quando planejar. Porque a gente vai trazer várias coisas que são muito relevantes, importantes, e aí entra conteúdo de priorização. Então, qualquer PO, em qualquer instância, ele pode ser um PO proxy, que só recebe a demanda e passa para frente, um tirador de pedido, mas ele tem que saber o que é mais importante, porque muitas vezes essa área de negócio tem vários demandantes. Então, saber quem são os seus demandantes, saber como priorizar, saber como organizar isso para fazer o que é mais importante naquele momento. E não simplesmente fazer tudo e dizer tudo. Então, na hora que você aceita todas as coisas, você não tem uma prioridade. Se tudo é importante, nada é importante. Então, o dizer não e saber organizar para o planejamento é a primeira coisa que ajuda na sua parte de negociação. A segunda parte de negociação, a gente tem que começar a ver valorização dos dados. Então, toda informação que a gente vai passar para frente e priorizar, a gente pode priorizar através de dados. Então, quais são os dados que nós temos hoje e qual é a expectativa dessa demanda, dessa história, dessa tarefa? Eu tenho uma expectativa. Qual que é a expectativa dela em relação ao número? O as is e o to be esperado. Qual que está ali? Você vai fazer isso, vai estar daquela forma. Então, não deixe de ter essa visualização de dados, porque isso vai ser importante para o futuro. Quando você começa a fazer isso, cadenciado, todos os sprints, fazendo em reviews ou numa reunião de apresentação de produto, essa visualização de dados, você tem argumentos no futuro para negociar. Falar, olha, tais informações deram certo desse jeito, os números que nós estávamos pensando nós superamos, porque o conteúdo que o time trabalhou foi priorizado desse jeito. A gente precisa de uma ordem, a gente precisa de uma organização. Então, simplesmente fazer por fazer, você sem colocar esse número, sem pesquisar esse número, você vai perder muito poder de negociação.
hoje e para o futuro, tá? Então pense muito bem, todas as vezes que você pedir algo, coloque um número esperado, coloque o número atual, para você conseguir ter argumentos até no futuro. Tendo esses argumentos do futuro, a gente começa a entrar numa argumentação com evidências. Por quê? Você começou a entregar conteúdo, você começou a entregar suas histórias, começou a entregar o conteúdo que está vindo dos sprints, que está vindo da sua cadência, do seu time, o seu serviço está sendo entregue. Se esse serviço está sendo entregue com dados já pesquisados, você pensando qual é o resultado esperado, você começa a argumentar com as evidências, com os dados que aconteceram, como que foram. Então você já tem ali uma modificação que você fez do seu trabalho e começa a trazer evidências de situação. Mesma coisa dessas evidências são pesquisas com o cliente. Traga pesquisas, faça todo dia pesquisas, intitule a persona, coloque ali essa persona sendo ali massificada em várias pessoas, com pesquisas com formulários ou com pesquisas diretas. Então você pode trazer em números e você vai ter evidências do que você está imaginando das hipóteses. Então você vai começar a trazer argumentação para trazer isso. O que eu quero falar sobre isso é muito sobre que eu pedi para muitos POs trazerem os números. Então, toda vez que fosse criar um épico, um conjunto de histórias, algo que é maior, ou até a própria história, trazer o número que é esperado. De construir uma vez um roadmap que toda a demanda, tudo que era futuro, tinha um número esperado. Então, é um pouco parecido com OKRs, que traz objetivos e os resultados chaves, mas a gente tinha a demanda e o que era esperado dela. Vou dar um exemplo. Estou gravando um vídeo para vocês. Gostaria que ele tivesse 2 milhões de views. Esse é o resultado esperado. Ah, ele está alcançando isso? Não está. Por quê? Isso pode encadear várias outras atividades em várias situações. Quando a gente coloca isso, ajuda quem está fazendo também para deixar muito mais delicado o que está fazendo. Por quê? Se você for fazer algo que é para milhões de pessoas, ele precisa ter uma plataforma robusta, ele precisa ter um conteúdo robusto. E nesse case a gente tinha trimestralmente apresentado em todas as instâncias da empresa esse resultado, o que tinha do trimestre passado como resultado e o que a gente estava esperando para o próximo trimestre, em cada demanda, em cada solicitação que era feita pela área de negócio que os times iam fazer. Então, pense muito bem. E aí você vai ter argumentos para o futuro, falar, poxa, quero fazer algo relacionado a isso, por causa que as evidências nos traz isso, os números estão nos trazendo. Então é esse case que eu quero trazer para vocês. Então façam essa instância de números sempre de uma maneira proativa. Continuando a parte de negociação, primeira coisa, quando você sabe que vai entrar numa situação de negociação, que você vai precisar argumentar, se prepare antes. Tenha ali todas as informações em mãos, saiba o que você quer como objetivo e tenha os argumentos numéricos, evidências, situações do dia a dia para começar a argumentar. E aí essa preparação de argumentação é muito importante. A outra coisa que tem aí para a negociação é ser assertivo. Então, traga dados assertivos, e eu digo para dados específicos, entre na especificidade, entre no número. Se você falar em número 10, é aproximadamente 10 pessoas. Não, são aproximadamente 10 pessoas. 10 pessoas fizeram, 8 pessoas fizeram um dia, 12 no outro dia. Então, seja específico, isso ajuda na argumentação. A outra coisa também, seja empático. Existe uma outra pessoa do outro lado sempre. E ela precisa entender o que está acontecendo. Quando você é específico sobre as suas situações, e muitas vezes quando alguém está vindo pedir algo para o negócio, tem data, tem uma qualidade esperada. Então, entenda por que aquilo está sendo pedido. Principalmente quando a gente está falando com alto escalão, quando a gente está falando com o C-level, diretores. Eles normalmente têm uma cobrança para aquilo acontecer. Normalmente tem uma regulamentação para acontecer para uma data. Então, é importante ser empático durante essa negociação. Essa técnica é voltada em 4 grandes passos. Primeiro passo é separar as pessoas
do problema. Então você pega, você separa em grupos, separa individualmente. Por quê? Você tira essa situação de conflito entre elas para fazer essa negociação. Então, nesse primeiro momento, vai ser muito mais fácil para você ter interesses ali que você sabe que são das pessoas, que você possa entender quais são esses interesses futuros, qual que é o objetivo dela, onde ela quer chegar. Então, quando você separa as pessoas, você começa a ter mais entendimento, você começa a influenciar também no poder da decisão, e aí você pode começar a ter as suas opiniões, mas sem ainda expressar. O segundo passo dessa técnica é foco nos interesses, não nas posições. Quando a gente vê esse foco nos interesses, a gente começa a ver posições subjacentes. O que são essas posições? São coisas que estão por trás daquela cobrança. Então, muitas vezes um stakeholder precisa daquela informação, precisa de uma evolução para dar um status que está ok para uma diretoria, para quem está pagando. Então, entender o foco do problema nos interesses, não naquela posição em si. Muitas vezes você pode negociar algo que fala, poxa, eu quero evoluir o projeto e dar essa informação de evolução, porque as pessoas vão ficar mais confortáveis e entender o que está por trás disso, onde quer chegar, para quem quer chegar. Então, quando você faz esse foco nos interesses e não nas posições, não nos cargos, isso te ajuda bastante. O terceiro passo, a gente está falando de gerar opções de muitos ganhos. Então, quando você começa a fazer um momento de ideação, de criação, brainstorm, seja lá qual jeito você está fazendo, você traz várias situações que trazem ganhos. Se você traz ganhos diretos, indiretos, e aí você tem várias ideias, e aí nesse momento de negociação, isso vai te ajudar a trazer uma forma melhor de trazer resultado. Entendeu? Então, você tem várias ideias, podem ser até ideias ruins, mas de ideias ruins a gente pode lapidar elas e virarem ótimas ideias. Então, essa evolução da ideia, evolução de como trazer ela, como conduzir isso, traz muitos ganhos. Então, é realmente gerar opções de ganhos. Sempre pensar nos ganhos para a gente chegar a resultados. E o último é usar critérios objetivos. Quais são esses critérios? Então, é discutir e estabelecer como que a gente quer chegar ao objetivo, padrões externos, o que está sendo feito, então fazer benchmark, ajudar na justificativa para uma decisão que você tomou. Então isso vai te cooperar para argumentos, padrões de outros times, padrões do passado. Então você usa critérios e começa a listar um passado, um passivo que existe ali para envolver. Tipo o que está acontecendo na indústria, o que está acontecendo em outros locais, quais são as leis. Então, tudo isso são critérios. E aí, disso, os profissionais vão começar a entender melhor aonde você quer chegar com a sua negociação. Essa técnica, não por um acaso, é uma técnica, se você pesquisarem aí, técnica de Harvard para negociação. Tá? Ela é muito estudada, é muito feita, então já tem muitos anos, vale a pesquisa para vocês se aprofundarem nisso. Lembra, não entra numa negociação sem um plano. Se você tiver uma técnica, um jeito de fazer, vai te ajudar muito. O tema desse vídeo é aplicar a prática de empoderamento. Primeira coisa para a gente começar a aplicar empoderamento é como a gente evita armadilhas, coisas erradas ali. Primeira coisa para empoderamento, como líderes em geral, a gente nem entrar nessa armadilha de querer ser o executor, fazer o trabalho do time. O que a gente precisa começar a fazer, e aí como área de negócio é muito importante, trazer metas claras. Definindo essas metas, a gente vai encorajar tanto POs quanto time para definir quais são os objetivos que eles querem alcançar, que eles podem alcançar, que eles vão alcançar, garantindo a todos um entendimento do momento, da situação, saber onde a gente quer ir, para onde a gente vai.
Então, isso trazendo metas claras, isso vai trazer mais empoderamento não só das pessoas, mas das áreas de negócio e de todos os locais, tá? A segunda parte para empoderamento é uma delegação eficiente. O que é delegação eficiente? É saber as pessoas, entender. Então, eu sempre falo, pô, use técnica de know-how, faça um mapa de competência das pessoas, para você começar a entender onde elas são boas, onde elas não são, o que elas querem para o futuro. E aí, se você faz uma delegação eficiente de atividades, elas vão estar muito mais empenhadas e motivadas para realizar isso. Então, um líder precisa disso. Isso é eficiência operacional na veia. Isso é resultado. Então, pense muito bem sobre como você está fazendo delegação. A última é fomentando inovação. Como que a gente fomenta isso? Então, e eu já trouxe até um vídeo sobre isso. Cultura de feedback. Quando a gente tem cultura de feedback e melhoria contínua, não só feedback para as pessoas, mas feedback do produto, feedback para o processo. Então, o produto precisa de feedback. Como que a gente pensa nesses feedbacks são coletados, como eles são executados, a melhoria contínua dele. Então, isso vai dar muito para empoderamento não só de pessoas, área de negócio, produto também. Por fim, eu vou para um caminho agora que eu quero falar dessa liderança proativa. Como que a gente evita essas armadilhas com essa liderança proativa? Então, a gente tem toda a parte de metas, tem um conteúdo que eu falei aí de delegação eficiente, cultura de feedback. E aí eu trago para vocês com a estratégia para a gente reivindicar a autoridade. Primeira coisa que a gente tem que construir: credibilidade. Confiança e credibilidade se constrói, não vem pronta. Nós precisamos fazer todos os dias. A gente não vai acordar amanhã e vai ter credibilidade. Nós temos que entregar. Nós temos que chegar a resultados positivos. Assim se constrói credibilidade. Times que são altamente produtivos constroem credibilidade. Líderes constroem credibilidade. Product Owners constroem credibilidade. Então, faça isso no seu dia a dia. Coloque lá tudo o que eu falei sobre planejamentos, execução, entregas, números para a construção dessa credibilidade. A outra parte que eu tenho aqui para essa liderança positiva, para reivindicar essa autoridade mesmo, para você sair daquele inquilino do produto e realmente ser dono desse produto, é uma advocacia assertiva. Então, quando nós somos nas nossas discussões assertivos do que aconteceu no passado e o que nós esperamos para o futuro, isso vai te trazer mais credibilidade. Credibilidade na sua fala, credibilidade nas suas situações no seu dia a dia. Então, essa advocacia assertiva é a forma de você se posicionar. Você coloca a situação e traz os dados conforme aconteceram. Tá? Então, você defende as necessidades de projetos, de demanda ao usuário final. Mas saiba quem é esse usuário final. Se você não sabe quem é ele, está querendo advogar isso para ele, você vai falhar muito feio. Tá? Então, tenha essa advocacia assertiva e isso gera eficiência operacional. Então, é isso que eu estou falando para a gente conseguir chegar cada vez mais a números superiores para alcançar esse level. A gente vai ter autoridade para chegar até lá. Você construiu credibilidade, você advoga assertivamente, você vai começar a ter autonomia para construir o que você quer. E aí, chega o fim desse vídeo, falei bastante sobre como que a gente faz área de produto mais efetiva. A gente tem eficiência operacional através do produto. Não é a primeira coisa que se faz para eficiência operacional, mas ela é muito importante. Trazer resultados disso, como que a gente começa a empoderar as pessoas, como que a gente começa a ter credibilidade. Como eu falei um pouco do artigo do inquilino do produto, foi muito que motivou esse vídeo aí, ele foi à tona de novo essa semana, então eu falei, deixa eu revisitar ele, trazer de uma forma diferente. Acho que vale a pena a gente ter sempre formas diferentes sobre falar sobre o mesmo conteúdo. Eu falo para vocês por muitas vezes, faço líderes áreas criarem eficiência operacional nas suas empresas.
Isso não vem do dia para a noite. Vem com pessoas motivadas, pessoas engajadas, com uma execução de trabalho bem feito, que essas pessoas vão trazer não só parte delas para construir esse produto, para dar esse serviço, mas eles vão dar opinião, eles vão resolver problemas, eles vão dar assertividade na resolução de problemas. Então, pense muito bem como você está fazendo isso e evolua. Pense, a gente tem vários conteúdos que vocês podem consumir e me chame, vamos conversar. O Invejário está disponível dentro do mercado para a gente ajudar dentro de empresas como Fórmula Ágil. É um produto para as pessoas. Vem comigo, tá? A gente vai gravar mais vídeos, mais conteúdo. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau.